Senhor nos abençoe, nos guarde. O Senhor prepare o nosso coração para que nesta assembleia as nossas forças possam ser renovadas, nosso espírito possa ter um melhor entendimento acerca das coisas que precisamos saber para sobrevivermos nos dias difíceis que nós atravessamos. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tenha compaixão e misericórdia dos nossos pecados, possa olhar para nós como sempre fez, nos perdoando e derramando sobre nós a bênção do seu Santo Espírito. Amém. Nós gostaríamos de convidá-los para o livro do evangelista Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15. Irmãos, na época de Jesus, havia no norte de Israel um povo chamado o povo samaritano. Eles eram, na verdade, judeus que haviam se degenerado com o passar do tempo, por eles acreditarem em coisas que os verdadeiros crentes não acreditavam. Mas nós temos de lembrar que os samaritanos também adoravam. Nós precisamos de lembrar que eles adoravam o mesmo Deus dos judeus, que eles criam no mesmo Deus. E por que nós estamos aqui lembrando esta passagem? Porque não basta dizer que nós cremos em Deus, que somos desta ou daquela denominação. Nós temos que saber qual é a vontade do Deus de Israel, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus de Jesus, do Deus dos apóstolos. Eles nos revelaram um Deus que nos mostra princípios e caminhos. E nós só podemos sobreviver em tempos de tanta confusão, onde há adorações de toda ordem, se nós formos fiéis ao nosso Deus, segundo os princípios que foram ensinados pelos apóstolos e pelo Senhor. Não basta dizer eu creio, não basta dizer eu tenho um Deus, porque se nós somos crentes, se nós somos cristãos, no verdadeiro sentido da palavra, eu preciso viver segundo os fundamentos da igreja cristã, que é a igreja primitiva, de onde nasceram todas as igrejas que nós conhecemos. É fundamental que eu tenha a Escritura e que eu conheça qual é o Deus de Israel, qual é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jesus e dos apóstolos. Esse é o Deus que nós precisamos adorar. Quando Jesus conversou com a mulher de Samaria, ele passou pela Samaria, e ela perguntou sobre o local de adoração. Os judeus diziam que era em Jerusalém, e o Senhor disse: olha, vem o dia que meu Pai, ele será adorado de uma forma diferente. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. O que quer dizer isso? Viverão segundo a vontade desse Deus.
Porque adorar Deus exteriormente é muito fácil. Eu posso fazer uma festa para Deus, eu posso fazer um sacrifício, uma oferta, matar alguns cabritos, ovelhas, bois, bezerros, como se fazia nos tempos antigos. Eu posso adorar a Deus exteriormente sem que meu coração tenha um compromisso com Deus. Eu preciso ter compromisso com Deus para viver segundo a vontade de Deus. Só assim será possível sobrevivermos, porque Deus cuidará daqueles que o amam, daqueles que o amam em espírito e verdade. Amém? Não é aquele que pertence a essa ou aquela igreja, não. Daqueles que o adoram em espírito e verdade. Aqui no Evangelho segundo Mateus, nesta passagem que está no capítulo 18, a partir do versículo 15, o Senhor nos dá algumas instruções. Ele estava instruindo os seus discípulos a respeito de alguns temas que são fundamentais para a nossa vida cristã. Uma coisa que é muito comum entre os crentes, e os crentes são pessoas, como todos os homens, é o problema do desentendimento. Alguém pecar contra você. Alguém fazer uma coisa que te ofende. O Senhor diz: se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se o teu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se mesmo assim ele não as escutar, então dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Irmãos, não é uma conversa qualquer. Eu não vou procurar a pessoa que pecou contra mim para me entender com ela à luz daquilo que eu penso, daquilo que eu acho que é certo. Nós temos um compromisso com o Evangelho, os irmãos percebem? Ao fundo de tudo está a igreja. O que é a igreja? É a comunidade de irmãos. Se você faz parte da igreja, o seu sofrimento, a sua vitória, as suas dificuldades, é de nosso interesse. Se você não faz parte da comunidade de irmãos, o que podemos fazer por você? Pode haver desentendimento entre os irmãos? Sim, a palavra diz que sim. Você vai e conversa com ele por causa da igreja, por causa de Deus, porque Jesus o disse. Não é por tua causa, não. Porque o Senhor nos deu quais são os princípios que nós precisamos seguir para viver uma vida feliz aqui nesse mundo e com esperança de vida eterna. Uma conversa particular primeiro com ele. Não é possível? Ele continua insistindo. Chame 2 irmãos, para que juntos vocês tentem convencer o teimoso. Não é possível? Então nós vamos à direção da igreja, conversar com a igreja. Olha, está acontecendo isso aqui, ó. Não conseguimos nos fazer entender com o irmão. A igreja vai chamá-lo para conversar com ele. É a comunidade, irmãos. É vida comunitária. Não pode haver igreja se não há interesse entre nós. Pela nossa felicidade, pelo nosso futuro. Se nós não estendemos a mão para o irmão que está precisando.
Que comunidade é essa? Igreja não é um lugar onde você vai lá louvar a Deus, vai para casa e viver a tua vida. Igreja é vida comunitária. É uns ajudando os outros. É uns admoestando os outros na necessidade. Como disse o Senhor aqui, nesse caso de desavença. E se a igreja chamar a sua atenção, e mesmo assim ele não ouvir, ele deve ser afastado da vida da comunidade. Os irmãos percebem? O que era a igreja? Considera ele um publicano, um gentil, que era dois tipos de pessoas consideradas descrentes. Os publicanos só se interessavam por cobrar impostos, e os gentios não se interessavam por nada. Eram homens mundanos das ruas. Que seja considerado mais um homem do mundo do que da igreja, se ele não quer saber de ouvir o conselho da igreja. Os irmãos percebem? É vida comunitária. Se a igreja não pode interceder na tua vida para te ajudar, para te acordar, para te orientar, você não faz parte da igreja. É do mundo. Você quer viver segundo a tua cabeça? Pode, não tem problema nenhum. Todo mundo lá faz isso. Lá fora todo mundo faz isso. Você é só mais um. A igreja, ela diferencia você. Ela diz qual é o caminho que você tem que seguir. E você assume a responsabilidade de andar nesses caminhos, se você quiser viver com Deus. Não é obrigado, não. Não é obrigado, não. O Senhor, no versículo 18, por causa do desentendimento, ele ensina aqui uma coisa interessante. Eu vos digo que tudo aquilo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que desligardes na terra será desligado lá em cima. Ora, o que o Senhor está dizendo aqui, se você tem um desentendimento com o teu irmão, o que acontece lá no céu? Estabelece-se um laço de desentendimento, de conflito entre você e aquela pessoa. É no céu que está escrito, irmãos. Nós somos habituados a acreditar numa vida em que nós estamos separados de Deus. Deus lá em cima no trono e nós aqui embaixo. E Ele por todos nós. Depois, quando a gente morrer no dia do juízo, se é que tem, nós vamos resolver os problemas dos litígios. A palavra diz outra coisa. Lá é o lugar de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Irmãos, lá existe primeiro do que cá. Lá está o Senhor. Lá está os anjos, os serafins, os crentes que foram antes de nós. Lá sempre existiu, irmãos. Aqui depois. Todas as coisas que nós fazemos aqui é anotado lá. É como uma contabilidade, falando numa linguagem mais fácil de ser compreendida. Não pense você que lá não tem um livro lá com seu nome, fulano. Deve ser um livro enorme, né? Júnior, chegou lá, Júnior. J, está aqui. Vamos ver. O que você desligar, você tem um desentendimento com alguém, se você faz paz com aquele irmão, você está desligando lá em cima. A contabilidade ficou positiva. Se você sair daqui com dívidas, nesse sentido, não com dívidas materiais, mas dívidas espirituais, sua caderneta vai ficar no vermelho lá, irmão. E aí? Como vai ser? Um outro aspecto importante que foi abordado pelos reformadores acerca do pensamento de Cristo é que nós, quando recebemos o Espírito Santo, quando cremos em Jesus e somos feitos homens e mulheres, servos da casa do Senhor, nós recebemos o sacerdócio de Cristo. Nós podemos exercer e devemos exercer o sacerdócio que cura, que esclarece, que exorta, que liberta. Quando você prega a palavra de Deus a uma pessoa,
e ela não aceita, você está, naquele momento, você está ligando essa pessoa lá no céu. Olha, a palavra foi apresentada a ela, ela não aceitou. Ela está sendo condenada porque você apresentou a palavra de Deus, ela não quis saber. Vamos imaginar agora uma outra situação, alguém que está sob o império do pecado, da morte, da bebedice, da mentira, do adultério, da desonra. Alguém que o diabo já está com seu império sobre ele. Ele não está ligado no céu em nada, está tudo ligado no inferno. Quando ele morrer, ele só sai do corpo e é levado para o buraco onde habita a serpente. Irmãos, você com a palavra de Deus anunciada, aquele que está sob o domínio do maligno, você pode desligar todas estas amarras e libertar aquela pessoa, porque o Espírito de Deus está sobre você. Amém. Nós recebemos de Deus o sacerdócio, podemos e devemos exercer esse sacerdócio por meio da fé. Os irmãos percebem como Jesus nos dá dons pelo Espírito Santo e diz para a gente exercer, e nós temos medo de exercer o sacerdócio. Ele nos dá o poder de ligar e desligar. Não só sobre os nossos pecados, mas dos pecados alheios. Mas pastor, já me perguntaram, então nós podemos condenar alguém? Sim, por causa da palavra. Nós podemos condenar uma pessoa, não é nós que condenamos, a palavra que nós pregamos é que liga ela. Lá nos céus, se ela não aceita, ela já está condenada. Para nossa tristeza, mas podemos libertar muitos que estão cativos, se nós tivermos ousadia. Alguns não têm coragem, outros se sentem indignos. Eu acho que eu não estou preparado. Tá bom, e quanto tempo você vai demorar para preparar? Você pode me dizer? Para fazer alguma coisa? Eu não sei, vou fazer teologia. Tá, tudo bem, seria ótimo que você fizesse teologia e ficasse preparado. Nós teríamos um curso aqui de teologia. Mas quem é que dá diploma nessa área, irmãos? Quem pode dizer que um aluno foi aprovado ou não? Percebe? Nós somos justificados por causa do curso de teologia? Não. O curso tem a sua utilidade, mas não nos salva. Nós nos tornamos justos por causa da fé em Jesus. E se cremos em Jesus Cristo, nós já estamos credenciados. Essa é a questão. Então eu posso pôr a mão em cima de alguém e libertar? Pode, faça isso. Eu me sinto indigno. É claro que você é indigno. Cristo te tornou digno. Se Cristo sair e for ali na esquina, você torna-se indigno de novo. Mas quando nós clamamos a Jesus por alguém que está sob o império do inferno, e tem muita gente com droga, com bebida e mentiras e prostituição, nós clamamos o nome de Jesus, naquele momento nós somos sacerdotes. Não somos os indignos, não somos pecadores. Naquele instante nós somos, se nosso coração for sincero, não importa os pecados cometidos, naquele instante nós somos sacerdotes de Cristo. Homens e mulheres, e podemos fazer isso. Podemos curar quem está doente, podemos expulsar os demônios sobre quem está atormentado, fortalecer alguém que está caído, alguém que está abatido, quem quer se matar, quem está entristecido. Podemos fazer e devemos fazer. Faça isso, você verá o resultado. Temos o poder de ligar e de desligar. Aqui no céu, na terra. Amém? Vamos exercer, vamos ligar, vamos desligar. Vamos ligar para a vida. Vamos desligar as amarras do diabo. Quando Satanás está na vida de alguém, ele põe corda no pescoço da pessoa e faz dela o que quer. Ele amarra aquilo, a vida fica toda enrolada, o sujeito, tudo que faz não dá certo, não consegue avançar, não consegue ir, o diabo não deixa. Nós podemos fazer alguma coisa? Nós podemos fazer em nome de Jesus.
Naquele instante, quando você evocar o nome do Senhor, preste atenção para ver como você muda. Quando você chama o nome do Senhor, diz: Senhor, vem, me socorre, eu quero ajudar essa criatura, quero libertar, quero orar, quero exortar, quero curar. Percebe como você fica mudado na hora que você chamar o nome de Jesus. Uma coisa vem sobre você, Espírito Santo. Aí não é você mais. Naquele instante, até terminar a oração, depois de terminar a oração, passado um pouquinho, volta de novo o que você era. Mas você vai viver um estado diferente de espírito. Espírito Santo. Amém? Cada pessoa sente uma coisa. Cada pessoa pode fazer uma coisa. Alguns têm dom de curar, outros têm dom de exortar, de instruir, de ensinar, de dar ânimo. Vamos fazer conforme Jesus nos pede. No versículo 19, olha o Senhor ensinando a igreja. Se 2 pessoas ou mais concordarem aqui na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. A importância da gente estar com um irmão, com 2 irmãos, quando nós vamos ajudar alguém. É muito importante, viu, irmãos? Somar a nossa fé. Somar o nosso clamor, o nosso pedido a Deus. E é em todas as áreas, viu, irmãos? Deus ajuda em tudo, socorre em todas as coisas. Depois de Jesus é sem necessidade de apresentar qualidade. Antes você tinha que ter várias obras e qualificativos. Agora não, com Jesus é diferente. Você pode pedir porque você é atendido. Mas nós temos um compromisso com Jesus. Com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. De Jesus, dos apóstolos. Esse é o nosso Deus. Para Ele todas as coisas. Por Ele são todas as coisas. Então concordemos todos nós num só pensamento, numa só coisa. É difícil quando uma família, um casal, um grupo de pessoas, uma igreja não consegue se entender em torno do que querem fazer. Se eles se entendem, tudo pode ser feito. Se eles não se entendem, não dá para fazer coisa alguma. É o estado do mundo hoje, ninguém se entende em coisa alguma. Não é possível que isso vá dar certo, os irmãos concordam? Ninguém se entende, nem patrão, nem sindicato, nem empregado, nem político, nem polícia, nem nada. É uma confusão enorme, nem cidadãos, nem famílias, nem profissionais. Confusão enorme. Porque o diabo está no meio disso. Ele que faz essa desordem, não deixa as pessoas ter o mesmo pensamento. Querer uma mesma coisa. O que nós podemos querer? O bem de todos. Não é? O bem de todos, que é o que Deus quer. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Olha, reunião em nome de Jesus, percebe o compromisso? É um compromisso com Jesus, não é compromisso com ninguém. Podemos reunir em nome de um outro? Pode. Em nome de Buda? Pode. Krishna? Pode. Confúcio? Pode, não tem problema nenhum. Do Espírito Bezerra de Menezes? Pode. Se quer reunir em nome dele? Pode. Não é proibido. Mas nós reunimos-nos em nome de Jesus, porque nós somos da igreja de Cristo. Amém? Qualquer reunião que nós fizermos em casa, você quer ler o Evangelho em casa, você, sua mulher, seus pais, seus irmãos, sente-se lá e lê o Evangelho, abre a Escritura, lê e diga assim: essa reunião aqui é em nome de Jesus. Ele está lá, ele vai estar lá, no meio de vocês. Ou ele, ou os seus representantes, os seus anjos, o Espírito Santo, não importa. Ele disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Está bem? Sem formalidades, não tem necessidade de multidões, nem nada. Chame por Jesus. Ele vem. Quando ele vem, as coisas acontecem. Nós vimos ele falar de desentendimento, nós vimos ele falar de necessidade de perdão. E ele enfatiza essa questão do perdão. Nós temos várias passagens em que Jesus enfatiza a questão do perdão. Porque, irmãos, nós já nascemos inclinados ao pecado. Essa é a marca de Adão, simbolicamente, a desobediência.
Podemos dizer que desde o ventre de nossa mãe nós já estamos em pecado. Não cometemos nenhum, mas já estamos em pecado. E assim é a nossa vida. Se não pecamos em atos, pecamos em pensamentos, em tantas outras coisas que nós fazemos. O peso é enorme. Quando conhecemos Jesus, ali está uma chance da gente se livrar daquele peso. Porque o Senhor toma para si o peso das nossas iniquidades. E aí é possível sobreviver, administrar o turbilhão de coisas que existe dentro de nós, por causa de Cristo. Ele administra isso, não somos nós. Nós somos perdidos, não damos conta de nada, irmãos. Não tem coisa pior do que nós mesmos guiando nossa própria vida. É a coisa mais horrível que tem. Nós nos afundamos facilmente. Então, quando entramos na casa do Senhor, a coisa vem pesada mesmo, aquele fardo, insuportável angústia, depressão, doença, enfermidade, vontade de morrer, vontade de suicidar, coisa dessa ordem aí. Aí Jesus alivia aquilo, toma para ele este peso. Muito bem. Quando nós temos necessidade de perdoar alguém, nem sempre fazemos. Então ele enfatiza, ele diz, olha, lembra no Pai Nosso? Perdoa-me como eu perdoo. Perdoa-me do mesmo modo que eu perdoo. Esse princípio está de fora a fora no Evangelho. Quando ele ensina a orar, ele enfatiza ainda depois que termina a oração. Ele diz, olha, não se esqueçam, o vosso Pai Celestial vos perdoará as ofensas, se vós perdoardes as ofensas que os irmãos têm feito a vocês. Ele conta uma história aqui, ainda falando do desentendimento. Olha só, o que é a instrução do mestre. Pedro chegou perto dele, diz aí o versículo 21, e fez para ele a pergunta que nós faríamos também. Tem aquele sujeito que nos faz mal, a gente perdoa ele e faz de novo. Isso acontece muito em família. Aí faz mal de novo, a gente perdoa, aí chega uma hora, mas não tem paciência mais, vou ter que perdoar esse sujeito até quando? É a pergunta que nós faríamos a Jesus, né? Senhor, mas até quando eu perdoarei? Quantas vezes? Talvez umas 50, 60. Né? O Senhor disse para o Pedro, olha, Pedro, ele pergunta, até 7 vezes, porque 7 era o número da perfeição entre os judeus. Jesus diz, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá bastante, não é? O que o Senhor quis dizer é que nós temos que perdoar sempre. Perdi a paciência, não dou conta mais de perdoar. Bom, conversa com Jesus, essa coisa de perder paciência é com Ele, não é comigo. Eu até perco a paciência também de vez em quando, mas eu converso com o Senhor quando eu a perco. Não é? Porque com Jesus a gente volta com a paciência rapidinho. Ele tem umas histórias que Ele conta para a gente, através da Escritura, que a gente volta a ter paciência rápido, quando a gente perde. Não é? Então ele contou uma história, inicia no versículo 23, dizendo assim, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um homem que lhe devia 10.000 talentos. Era uma dinheirama danada isso. Isso aqui é o trabalho de um homem por 16 anos. Sabe o que é você ter um peão lá? Não sei quanto custa lá na fazenda um peão, mas enfim, né? Os irmãos que têm terras aí devem saber quanto custa o peão por dia, mas era um trabalho de 16 anos. Esse dinheiro que o sujeito devia. Pior, ele não tinha com que pagar. Olha o versículo 25. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse quitada.
O rei devia ser um homem poderoso, hein? Não tinha negócio de advogado, não. Entendeu? Ele dizia, cadê o dinheiro? 10 mil talentos. Onde é que está o meu dinheiro? Senhor, não tem com o que me pagar, o Senhor tenha compaixão de mim, misericórdia. Não tem não, eu vou dar um jeito, não sei. Então eu vou mandar vender você, sua mulher, seus filhos, e tudo que você tem para que a dívida possa ser paga. Aí o servo viu que não tinha jeito, se atirou de joelhos diante do rei, reverenciava, ó Senhor, Senhor e tal. Seja generoso comigo, eu te pagarei todas as coisas, pode ficar tranquilo, eu darei um jeito de pagar e tudo mais. Aí aquele senhor, embora fosse muito durão, um rei que fazia o que bem queria, ele acabou ficando com compaixão daquele homem, de ver aquele homem ali, naquela situação triste diante dele, pedindo para perdoar a dívida e tudo mais. Aí o senhor fez o quê? Perdoou a dívida, irmão, soltou o sujeito, olha só, 16 anos de serviço, perdoou o homem. O homem ficou contente. Imagina nós com uma dívida dessa, hein, irmãos? Eu chegasse o dono da dívida e falasse, só quer saber de uma coisa? Vou perdoar a sua dívida, você não precisa pagar nada, não. Está livre. A gente ia sair pulando como bezerro da estrebaria, não é, irmãos? Não é verdade? Muito bem, saindo dali, o sujeito que foi perdoado, ele encontrou um outro homem que devia um dinheiro para ele, olha só. Versículo 28. O homem devia 100 dinheiros, que era trabalho de 3 meses só do braçal. 3 meses do braçal. Sabe o que ele fez? Ele catou o homem para o pescoço, diria na linguagem de hoje, e começou a sufocar o homem e dizer, paga o que me deve. Irmãos, ele havia sido ali perdoado agora mesmo, 16 anos de trabalho, eu devia 3 meses, pois ele esqueceu o perdão dos 16 anos, pegou o homem e começou a sufocar ele, vou te prender, você vai ver onde vai acontecer, me paga e tudo mais. Aí aquele homem prostrou-se nos pés dele e dizia, seja generoso comigo, eu te pagarei todas as coisas e tudo mais. Ele, porém, não quis saber de nada, mandou prender o homem, põe esse sujeito na cadeia, me deve, não me paga e tudo mais. Meu irmão, o problema todo era que aquele rei que perdoou a dívida dele tinha olheiros na cidade. 7 olhos do rei, para todo lado tinha gente que sabia o que acontecia no reino. Eles foram contar para o rei o que foi que o sujeito fez. E o rei ficou muito bravo. Então ele fez isso, busca ele aqui. Buscou o homem lá. Deve ter pego o sujeito pelo pescoço e foi arrastando até a presença do rei. Aí o rei disse, servo malvado, eu perdoei você aquela dívida porque você me suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor entregou esse servo aos atormentadores, até que ele pagasse tudo aquilo que devia. Irmãos, o sujeito deve ter ficado 16 anos trabalhando lá, para pagar o que ele devia. Aí o Senhor diz no versículo 35, assim também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Olha só, irmãos. A gente pode até entender lá fora, desentendimento, briga de família, irmãos, vizinhos, podemos até compreender, mas dentro da igreja do Senhor, não. Essas coisas não se admitem. E aquele que receber uma reprimenda da irmandade por causa desse tipo de conduta, deve acolher e perdoar, para que não aconteça que aquele rei mande buscar você. Vem cá, eu não te perdoei? Quando nós entramos na igreja, aquele peso danado nas costas, o diabo em cima de nós, Satanás, obra de macumba, que mais? Inveja, mais não sei o quê, tanta coisa que nós trouxemos da rua, o Senhor toma sobre nós, toma sobre si aquele fardo pesado,
e põe sobre nós o seu Santo Espírito, irmãos. Não pergunta nada para nós, Ele nos perdoa, recebe na casa dEle, nos dá bênçãos, dá saúde, dá tudo para nós. Como nós temos abundantemente, nós temos riquezas infindas. E na hora da gente acolher o nosso irmão, o que a gente faz? Nós não perdoamos, nós não damos sinal de amor. Por quê? Porque a gente gostar só de gente boa é fácil. Mas quando alguém que é uma pessoa cheia de pecados, cheia de problemas, cheia de tormentos, quando ela nos procura, nós também precisamos oferecer o pão da vida, que é a palavra de Deus. Amém? Então Jesus quer, nesse dia, dizer à igreja: olha, eu estou convosco, eu vos dou poder para ligar e para desligar as coisas na terra e nos céus. Mas existe uma condição que não pode ser de maneira alguma esquecida: o amar uns aos outros como irmãos e perdoar as ofensas de uns para com outros. Isso é fundamental para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da igreja. Se nós não observarmos este mandamento, nada que nós fizermos, irmãos, irá para frente e permanecerá. Que Jesus possa nos ajudar a compreender a sua santa e abençoada palavra. Que a igreja possa ser guardada dos perigos e das tentações desse mundo. Amém.